Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas metas de leitura para esse ano, 2024. De início, assim, tipo, quando eu criei as metas, geralmente na primeira semana de janeiro, eu decidi que iria ler 3 livros por mês, né? Aí daria um total de mais ou menos 34 livros. Ou 34, 36, algo assim. Só que no primeiro mês, de que foi janeiro, eu acabei não conseguindo cumprir a meta, porque eu não li nenhum livro. Isso aconteceu porque eu tava ocupado com outras coisas e, sinceramente, a leitura foi algo que acabou passando despercebido pelas minhas prioridades no momento. E aí acabou que eu só fui voltar a ler realmente em fevereiro. Já em fevereiro eu consegui ler os 3 livros, né? Que é a meta, teoricamente. Só que eu não vou cumprir as metas que são 36 ou 34 livros por ano, né? Inicialmente eu gostaria muito de cumprir, porque ano retrasado eu consegui ler bastante livros até. Porque eu não tava tão acostumada, né? A ler assim. Tipo assim, eu lia, só que às vezes eram poucos livros. Tipo, 3 ou 4 livros por ano. Aí em 2020. Não, pera. 2021. Não, 2022. Que está em 2024. 2022 eu acabei lendo bastante. Criei um certo hábito de leitura. Eu lia muito nos ônibus quando eu ia pro colégio. Então isso facilitou um pouco a minha leitura. Uma coisa que facilitou bastante também foi meu Kindle. Eu tenho ele desde 2021, eu acho. Eu comprei ele durante a pandemia. Esse aqui é o 10ª geração. Deixa eu tirar a capinha. É o 10ª geração. Eu fiquei surpresa em descobrir que ele não vende mais. Assim, na Amazon, por exemplo, não vende mais ele. A versão atual dele é a... Tá até no livro. Tá com bateria fraca. A versão atual dele é a de 2022. E aí a versão dele é a 11ª geração, no caso, né? Porque a 10ª é a minha e não vende mais. Eu fiquei realmente surpresa. Eu na época comprei ele mais ou menos por uns... Eu não via tanto hype assim de livros de Kindle. Hoje em dia eu vejo muito mais pessoas comprando, principalmente porque os livros estão caros. E antes do Kindle eu tinha uma coleção relativamente média de livros. Só que aí geralmente eu comprava livros em sebos, né? Aqui na minha cidade tem alguns sebos online de algumas garotas que vendem bastante livros. E aí eu comprava muitos livros nelas. E eu tenho alguns livros muito bons, por exemplo, Contos Peculiares, de uma edição muito boa, capa dura, e com animações também nas páginas, que eu comprei na época por R$ 15. Muito barato em relação ao preço original da Amazon ou em algumas livrarias. Então, o livro que eu tô lendo agora também, que é Ponto Pálido Azul, eu também comprei ele no sebo. Eu tô lendo ele físico, né? Porque tenho ele físico, eu comprei no sebo. Mas os livros que eu li em fevereiro, eu li eles todos aqui pelo Kindle. Bom, então vamos falar sobre o primeiro livro. Eu nunca fiz isso, mas assim, de gravar, mas eu acho que tá dando certo. O primeiro livro eu li em 2 dias. Foi 3 dias. Que foi... Eu nunca imaginei que eu leria um livro tão rápido. Eu olhei que ele tem mais de 500 páginas. Eu fiquei totalmente apaixonada pela leitura. Que foi... Não sei se dá pra ver. Que é esse aqui, ó. Scarlet the Void. Acho que é assim que fala. Scarlet the Void. Que é da Camila Kong-Kan. Eu acho que é assim que pronuncia. Eu acho que esse é um pseudonome dela. Não acho que eu seja original, não sei. Mas eu queria muito ler um romance. E tinha muito tempo que eu tinha lido um romance bom. Aí eu fui pesquisando e achei o livro dela. Só que o livro, o documento que eu li eram amostras, né? Então acabou que eu fiquei muito curiosa pelo conteúdo do livro, né, final. E aí eu acabei comprando o livro dela na Amazon. É esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele. Ele foi R$ 6. Ele é muito lindo, é muito maravilhoso. Eu achei perfeito.
Tem um segundo livro que eu quero ler, porque é uma série, né? E tem uma continuação da história, que é Conto de Natal, eu acho. Porque esse aqui é o Conto da Chapeuzinho Vermelho com o Lobo Mau. Tipo, é muito diferente assim, totalmente diferente, né? Do conto real, da fábula real, que a gente ouve quando era criança. Mas é muito bom mesmo. Tipo, eu fiquei muito impactada com o final. Porque, tipo assim, eu fiquei pensando, não, eu vou descobrir o clímax, né, da história, eu vou descobrir o que vai acontecer. Só que eu achei que eu tinha descoberto. Mas não, eu estava errado. Porque ela criou um negócio que eu fiquei impactada. É muito bom. Tipo, você vai se surpreender muito com o final. E você vai ficar, tipo assim, eu fiquei, tipo, uns 2 dias só pensando na história. E ele foi tão viciante que eu deixei de fazer tudo, assim, das minhas coisas, pra ler ele. Tipo, quando eu tava lavando a louça, eu falava, nossa, será que vai acontecer nas próximas páginas? É um livro muito bom. Ela é muito nova, a autora. Tem uma breve descrição dela sobre ela, né? Na Amazon. E ela é muito nova. Tipo, eu acho que ela tinha. Ela começou a escrever quando era muito nova. Eu acho que ela tem 19 ou 20 anos, uma coisa assim. Ela tem basicamente a minha idade. E escreveu um livro muito bom. Ela começou a escrever no Wattpad, que foi onde eu li. Só que aí ela finalizou lá, porque ela ia publicar o livro. E ela parou de escrever lá. E aí publicou o livro dela na Amazon. Foi um dinheiro muito bem gasto, porque eu nunca tinha comprado livros na Amazon, assim, de autores. Porque nunca me interessava tanto e eu acabava não comprando. Só que como eu tinha lido uma prévia do livro, me interessou bastante. Bom, eu pretendo continuar a série, que é o outro livro. Também já tem na Amazon, né? Eu acho que o preço é o mesmo. É entre 6 e 7 reais. Pelo menos na época que eu vi. Não sei se aumentou, diminuiu. Mas você consegue encontrar ele na Amazon normalmente. Foi uma leitura muito boa. Agora, continuando a leitura, um livro que, tipo assim, o próximo, né? Foi assim, mais ou menos. Eu gostei, tipo assim, esse que eu li agora, que foi Scarlet, ele foi 5 estrelas, vamos dizer assim, porque foi um livro muito bom, que eu gostei bastante. Já esse aqui, que foi do Trotsky, que foi o primeiro livro que eu li dele. Tá vendo aqui? Não, né? Porque tá ao contrário. não é nada. Mas assim, A Morte de Ivan Lilith é pequeno, só que eu demorei muito tempo pra ler. Tipo, eu demorei umas 2 semanas pra ler ele. Ele tem uma coisa, tipo assim, muito melódica. Tipo, o autor, né? Que é o Ivan, A Morte de Ivan. Ele vai retratando os últimos dias, os últimos meses da vida dele, né? Ele começa a adoecer, uma doença que vai a cada dia deixando ele mais morto. Tanto o físico quanto o mental dele também acaba sendo destruído durante esse processo da morte dele. E não é uma morte, assim, rápida. É uma morte que demora muito tempo. Meses, tipo, 5 a 6 meses eu acho que foi a duração da morte dele. Eu, pessoalmente, achei, assim, de princípio muito chato. Muito chato mesmo. Porque o contexto é até legal. Você visualizar os seus últimos dias, né? Só que, tipo assim, o Ivan, ele era de classe média alta. Ele estudou bastante, fez uma vida teoricamente padrão. Ele não gostava de sair da sua linha, né? Ele gostava sempre de seguir um padrão, ele gostava de fugir da vida dele. Como dizia ele gostava de deixar as coisas calmas, ele gostava de controlar as coisas. Então, quando a coisa fugia do controle dele, ele ficava nervoso, ou então começava a ficar irritado e tudo mais. Então, por ele seguir uma vida muito padrão, tipo, ele estudou, foi pra faculdade, ele tinha um ciclo social de amigos, e esses amigos eram influentes, né? Ele não se envolvia com pessoas de baixa renda, classe média ou classe baixa. E ele casou com uma mulher bonita, que tinha um status social também. Teve uma família, toda aquela coisa, sabe? Tipo, totalmente pré-escrita, um padrão. Então, quando foi nos últimos dias da morte dele, ele começou a pensar sobre aquilo, sobre se valia realmente a pena ele ter vivido daquela forma.
E ele começa uma discussão sobre quem realmente eram as pessoas que estavam ao lado dele. E ele percebe que as pessoas que estavam ao lado dele não amavam de verdade. E ele também, eu acho, assim, não querendo colocar ele no pedestal de vítima, sabe? Ah, tadinho, ele morreu e as pessoas não gostam dele, gostam do dinheiro dele. Mas, sinceramente, eu não vi ele, assim, uma pessoa que, pode ser um pouco forte falar isso, mas ele não merecia tanto amor. Tipo, ele tratava a família dele de forma muito vaga, sabe? Não dava carinho, não dava atenção. Ficava irritado facilmente, brigava muito com a esposa dele. E deixava, tipo assim, a família pra ir trabalhar. Claro que a família dele só tinha aquele nível de status, só tinha aquele nível de conforto por conta do trabalho dele. Porque ele trabalhava e tal. Só que ele colocou o trabalho no pedestal. É tanto que em alguns momentos, que ele tava muito irritado, ou tava com problemas em casa, ou coisa assim, ele ia trabalhar. Tipo, ele se colocava em uma salinha e ficava estudando, trabalhando e tal, que era o escritório dele. Então ele, tipo assim, se isolava de tudo e buscava um ponto de refúgio, né? Um ponto de refúgio dele também é os jogos, né? Que ele gostava de jogar. Só que ele sempre dizia que, tipo assim, tinha um limite. Você não podia, tipo assim, ser, tipo assim, viciado. Porque isso não era um padrão ideal. Então você jogava por prazer, mas tinha um certo limite que você tinha que entender ali. Se você não entendesse, você seria uma pessoa viciada, uma pessoa que a sociedade em si não aprovava. Então ele viveu uma vida muito, assim, passiva, de certa forma. Ele não se arriscou, ele não fez coisas que deixavam ele, assim, de certa forma, deslumbrado pela vida, né? Ele não viveu, ele, sei lá, ele ficou inato ali, sabe? Fazendo as coisas de pulo em pulo, seguindo uma ordem cronológica, sabe? Dos fatos. Mas no final da vida dele ele percebe isso, só que já é tarde, porque ele morre. E aí ele morre Morre, tipo assim, em um ambiente que ninguém tá nem aí, sabe? A família dele não tá nem aí, os pais dele não tá nem aí, a filha dele não tá nem aí, tipo, a filha dele não gostava, assim, do jeito que ele lidava com as coisas, né? E também porque no final da vida dele, ele se tornou uma pessoa inapta, né? Ele começa a sentir dores, ele começa a sentir muito mal-estar, então ele para de trabalhar. Ele era juiz num cargo, né? Não sei como é o nome do negócio que fala que o juiz trabalha. Num órgão, ele era juiz num órgão. E aí ele acaba sendo retirado, de certa forma, né? Porque ele não conseguia mais cumprir seus afazeres. E aí ele fica em casa. E aí a família dele não gosta mais dele, porque, tipo, não é que ele não gosta mais dele, mas ele se torna um fardo. Tipo, nos ambientes sociais, nas festas, nos teatros que eles iam antes, ele não vai mais porque a família meio que sente vergonha dele. Porque, de certa forma, ele, por conta da doença dele, ele acaba se tornando uma pessoa feia, vamos dizer assim, pra sociedade. Tipo, ele tem mal-estar, tem tiques, vomita, essas coisas assim, sabe? Tanto que até pra tomar banho, ir no banheiro, ele precisava de ajuda, porque ele não conseguia mais se mover, ele não tinha mais forças pra fazer as coisas básicas do dia a dia. Aí, tipo assim, eu falei muito dele, mesmo não gostando tanto do livro, eu acabei falando muito dele porque é um livro interessante, confesso. Você tem uma ideia sobre os seus últimos dias e faz pensar sobre se realmente tudo que você faz agora vale a pena ou não. É estranho, mas cada um segue um caminho diferente, né? E eu acho que de certa forma, mesmo você seguindo um caminho ou outro, você sempre vai ter arrependimentos. Só que acho que, de certa forma, o mais ideal é que você tenha arrependimentos que, de certa forma, sejam mais passivos. No caso dele, ele se arrependeu muito do que ele fez. Ele não viveu, ele não amou, sabe? Ele fez coisas que, de certa forma, estavam pré-definidas pra ele. Ele não fez o que ele queria. Então, de certa forma, ele se tornou uma máquina da sociedade em si, né? Do contexto que ele estava inserido. Mas, enfim, eu vou ter arrependimentos, você vai ter arrependimentos. Só que são arrependimentos que podem ser nocivos, de certa forma. Por exemplo, um amor, uma pessoa que você gostou muito quando era adolescente e queria ter a chance de voltar no passado. Mas talvez esse passado não seja tão ideal. E talvez
não te faça necessariamente feliz, porque você era uma pessoa diferente do que é hoje. Coisas assim. É um livro bom. Assim, eu conheço o autor, assim, vagamente. Eu sei que ele é muito famoso. É um russo, né? Tem muitas obras dele que eu pretendo ler, mas não por agora, porque eu sei que é uma leitura um pouco densa, a maioria dos livros dele. Então talvez eu leia ele mais daqui a um tempo. Não tá na minha meta de leitura desse ano. Mas foi um livro bom e aconselho, de certa forma. Só é um pouco chato, assim, os acontecimentos, mas é um livro bom. Eu falei muito dele, né? Mas ele é um livro bom, não é um ruim, não. É curto também, então dá pra ler, tipo, em um dia. E o próximo livro é um livro que eu queria muito ler há muito tempo. Só que eu acabei passando e eu acabei não lendo. Na verdade, eu li, só que acabei demorando de ler. Que são Os Dois Morrem no Final. Esse livro me fez chorar. Me fez chorar muito. Primeiro porque eu fiquei triste. É uma coisa muito óbvia. Tipo assim, o título é óbvio, você sabe o que vai acontecer no final. Mas você não espera que aquilo aconteça daquela forma. Assim, eu gostei do livro. Sinceramente, eu gostei. Me fez chorar de certa forma. É um livro que te deixa pensativa. Assim, não tá no meu top 5, não tá. Mas é um livro muito bom porque te faz pensar. Para pensar, eu leio muitos livros relacionados à morte. Mas, assim, te faz pensar sobre a morte, sim, porque o contexto do livro é basicamente a central da morte e te anuncia que você vai morrer um dia antes da sua morte. Então, por exemplo, se eu for morrer amanhã, a central da morte me ligaria informando que eu vou morrer daqui a um dia. Basicamente isso. Eu não sei a causa da morte, eu não sei quando eu vou morrer, só sei que eu vou morrer durante o dia. Então, as pessoas geralmente acabam fazendo coisas que durante a vida dela toda ela queria, mas acabou não fazendo. Tipo, geralmente é assim. A pessoa queria, sei lá, dizer que ama muito uma pessoa, mas não falou porque tinha medo. Então ela acaba falando um dia antes da sua morte. Ou então, no livro tem casos de pessoas que eram loucas, literalmente, né? Tipo, psicopatas, assassinos e tal. Então, como eles não vão ter uma penitência sobre isso, de certa forma, eles acabam matando pessoas, tipo, fazendo maldades, né? E existem pessoas que vivem sua vida normalmente. Vai morrer amanhã, beleza, vou viver minha vida normalmente. Vou trabalhar, vou comer, vou fazer coisas normais, como eu faria em qualquer dia. É a história de dois garotos que vão morrer no mesmo dia e acabam se encontrando pela central de amigos. Não, o último amigo. O último amigo. E eles acabam se encontrando. Garotos são muito opostos entre si, personalidades muito distintas. Um não tem nada a ver com o outro em si. Mas o clichê, né? Eles acabam se completando. Um acaba interferindo na vida do outro, porque um mostra ao outro os pontos fortes e fracos de si mesmo e como eles podem melhorar entre si. Uma coisa que eu não esperava, que é um romance entre eles. De princípio, uma coisa que eu acabei não fazendo, eu não li a sinopse dele. Eu só vi as pessoas comentando muito sobre ele e eu acabei indo ler. Mas eu não li a sinopse total dele, então eu não sabia necessariamente que era um romance, né? Acaba sendo um romance bem, tipo assim, fanfic de adolescente. Nada muito profundo, assim. Profundo no sentido, assim, intenso, né? Que eu digo. Porque é um dia, né? O romance deles dura um dia. Mas é um romance muito leve e profundo no sentido que eles acabam descobrindo muitas coisas deles mesmos. Eu gostei, pessoalmente eu gostei muito do livro. E eu acho que é isso. Já tem quase 20 minutos que eu tô falando aqui sobre 3 livros que eu li. Meu computador tá descarregando, tá 4%, não sei se dá pra ver, mas ele tá descarregando. Eu vou ter que colocar ele pra carregar. Essa aqui é uma capinha que eu tenho ela desde que eu comprei meu Kindle. Pasmem, eu nunca assisti esse filme. Eu comprei a capinha achando bonitinha, eu achei ela bonitinha, mas eu nunca comprei. Nunca assisti o livro. Esse aqui é um livro, né? Ou esse é um filme. É um filme. Tem um filme desse bonequinho aqui que eu não sei o nome. Eu comprei pra comprar. Não é como se fosse meu favorito, porque eu nunca assisti, mas eu pretendo assistir. E é isso aí.
O Kindle é bom porque você facilita muito a leitura e eu, pessoalmente, nunca mais comprei um livro físico na minha vida. Desde que eu tenho o Kindle, né? E muitos dos livros que eu tinha, eu acabei doando, a maioria para a biblioteca municipal daqui da minha cidade. Então, a maioria dos meus livros que eu quero ler tá aqui dentro. Eu acabei tendo que... Ele acabou sendo excluído, todos os meus livros que eu tinha aqui, porque eu acabei perdendo minha mochila um tempo atrás. E aí meu Kindle tava lá dentro. Aí como eu achei que uma pessoa ia pegar minhas coisas, eu acabei ligando pra central da Amazon pra bloquear meu Kindle, né? Eles acabaram bloqueando e aí apagou tudo. Depois de um tempo eu acabei encontrando ela, uma pessoa muito querida me mandou. Uma pessoa que morava em outra cidade, encontrou ela no meio da rua. E ele me ligou e aí ele fez o despacho da cidade dele pra cá, pra minha cidade. E aí eu encontrei minhas coisas. Tava tudo lá, meu Kindle, minhas roupas. Eu tava vindo de uma viagem, né? Então ficou minhas coisas tudo lá. Ainda bem que não tava celular nem documento, mas de resto tava tudo. Bom, em relação às minhas metas desse mês, que tá acabando, por sinal, hoje é 14. Eu tenho 3 metas que eu quero ler, que é o Ponto Pálido Azul, que eu não li ainda. Confesso que ele é um livro muito técnico, no sentido assim... É um livro técnico, fala sobre astronomia, né? Tem muitos questionamentos em relação ao nosso ser, a nossa essência em si, como a gente se comporta em relação ao universo. E como a gente às vezes se acha muito em relação ao universo, quando na verdade não somos nada, do ponto de vista, né, astrônomo. É um livro bom, só que eu assim, tô em um terço dele, porque ele tem 300 e poucas páginas, e eu tô em 120, uma coisa assim. Não, tô quase na metade dele, na verdade, não um terço, não, quase na metade. Só que ele é muito técnico, então muitas vezes eu paro pra pesquisar alguns termos, então acaba que demorou bastante minha leitura. A ideia central era ler um livro por semana, mas hoje é 14, então tem 2 semanas que eu tô lendo ele. De próxima leitura que eu quero fazer é o Retrato de Dorian Gray, que eu tinha começado, só que eu não terminei. E eu também quero ler A Senhora, ou é Senhora só, não sei se tem um A. Mas de José de Alencar, que é um livro que eu comecei tem 2 anos, eu acho, e não terminei. Mas eu não sei por que eu parei, porque é um livro bom, eu gostei muito. De princípio, eu não sei, parece muito uma novela mexicana, tipo, sei lá, é um negócio muito assim, eu até fico assustada, porque geralmente esses autores mais antigos, né, tem uma certa, assim, também por conta da cultura que eles estavam inseridos e tal, né, mas geralmente eles têm um certo limite ali no que eles falam, né. E A Senhora é tipo assim, muito escandaloso pra época, né? Mas eu acho muito divertido, porque é muito legal, eu acho. Porque assim, é sobre uma mulher, né, rica ali e tal. E ela acaba comprando, pelo menos que eu entendi, né? Ela acaba comprando o cara ali. Enfim, tipo um dote, né? Como tinha na época. Só que um dote masculino. E aí é muito engraçado, de certa forma, mas é um livro muito bom. Eu comecei a ler ele e eu acho que eu tô na metade. Mas eu não sei se eu até que eu lembro muita coisa dele, mas talvez eu tenha que recomeçar. Ou talvez não. Mas são essas 3 metas aí que eu quero ler pra esse mês. Só que talvez eu não consiga porque o Ponto Pálido Azul, ele é um pouco técnico demais. Então acaba demorando um pouco. Mas, de certa forma, é Ponto Pálido Azul, o Retrato de Dorian Gray e A Senhora. O Retrato de Dorian Gray, eu me interessei muito. Eu tenho esses 3 livros, eu tenho ele físico. Eu vou mostrar depois, porque eu tenho que editar esse vídeo, né? Porque eu não posso só jogar assim. Pior que eu gostaria muito de jogar só assim. E não acho que ninguém vai assistir esse vídeo até aqui, porque é um livro muito grande. É um vídeo muito grande. Mas, no sentido assim, eu vou editar ele, tentar editar. E em algumas partes eu vou colocar o livro que eu tô falando aqui do ladinho, né? Pra vocês terem uma ideia. Enfim, eu não tenho nenhuma ideia de crescimento com esse vídeo. Só vou publicar porque eu gosto. E eu acho que é isso aí. Eu pretendo fazer isso todo mês, de certa forma.
Não sei se eu vou conseguir porque eu não sei se eu vou conseguir ler todos os dias durante todo o ano. Mas eu vou tentar porque é um hábito que eu quero ter. E eu acho que é isso aí. Depois eu mostro os meus livros que estão nesse Kindle. Não que isso seja necessariamente importante. Mas eu vou mostrar depois as metas de livros que eu tenho, porque eu anotei no caderninho. E eu vou dizer mais ou menos quais são os livros que eu quero ler esse ano. Tem muitos livros bons lá, que eu acho que são bons. Alguns clássicos, outros nem tanto. Mas uma série que eu quero ler de livros é Jogos Vorazes. Sou apaixonada por Jogos Vorazes, eu gosto muito. Já assisti 2 vezes a série de livros. Não, a série de filmes. E aí tem a série de livros, né? Porque o filme foi inspirado no livro. E eu vou ler a série. São 4 livros, eu acho. E eu tô com a meta de ler ele esse ano. Certo? Bom, é isso. A ideia do livro, do vídeo era basicamente mostrar os livros que eu li esse mês. Nada tão interessante e nada que vá, de certa forma, mudar muita coisa na sua vida. Obrigado por assistir até aqui, se você assistiu. Eu acho que não, impossível, eu acho. Mas é isso aí. Eu vou fazer uma pose caso eu coloque um Tumblr. Deixa eu ver aqui. Não, assim. Não, muito feio. Vou ver alguma coisa aí pra colocar na Tumblr. Uma coisa tipo, mostrando o Kindle. Tipo assim. Ficou legal assim. Peraí. Que depois eu pauso. É isso aí, tchau.